Olá, seja bem-vindo ao canal Good Vibes Contos. Aqui você verá histórias reais que irá lhe surpreender e emocionar. Se gostar, curta, compartilhe e inscreva-se para ficar por dentro de todas as novas histórias. Vamos ao conto de hoje. O ano era 1991, e em um pequeno vilarejo no interior do Nordeste brasileiro, onde a seca, o calor e a poeira do chão marcava o ritmo das vidas, vivia uma família simples. José, um homem forte e trabalhador, após perder novamente tudo o que havia plantado com trabalho árduo por causa da seca, enfrentava a difícil decisão de deixar sua esposa Noemi e seus 4 filhos, Pedro, João, Mateus e a caçula, Marta. A terra árida e as oportunidades escassas motivaram a dolorosa escolha de buscar trabalho em São Paulo, na esperança de construir um futuro melhor para sua família. Com um último abraço apertado, José partiu levando consigo sonhos, esperanças e o coração aos cacos. A despedida pesava nos corações de toda a família, pois sabiam que as dificuldades do sertão não era páreo para os desafios desconhecidos da cidade grande. Em São Paulo, José se viu imerso em uma realidade dura. Buscou emprego incansavelmente e conseguiu na construção civil inicialmente como servente. Mas, com esforço, aprendeu rapidamente a profissão de pedreiro. Nessa época, o meio utilizados para se comunicar com a família era por cartas e raros telefonemas. As cartas enviadas para casa eram carregadas de saudades e promessas de um futuro melhor. Mas a realidade era mais difícil do que José imaginara. As noites solitárias eram preenchidas pelos sons da cidade que nunca dormia, contrastando com as lembranças do silêncio noturno do vilarejo. A empresa que José trabalhava entregou o edifício que ficou pronto e dispensou os trabalhadores que estavam alocados nessa obra. Então José começou a pegar serviços de pedreiro por conta e continuava enviando dinheiro para sua família. Cada carta enviada ou recebida era mais um elo que os mantinha unidos apesar da distância. Enquanto isso, Noemi e os filhos enfrentavam os desafios da vida sem a presença paterna. O sol continuava a castigar o chão seco, e a incerteza do retorno de José pairava sobre eles, pois ouviam muitas histórias de homens que, assim como José, buscaram oportunidades nas grandes cidades. Muitos não retornavam para suas famílias, simplesmente os abandonava à própria sorte. Para Noemi, as cartas tornaram-se o fio tênue que mantinha a esperança viva, e a cada carta recebida, mesmo antes de abrir, já enchia o coração de alegria, pois ficava claro que seu marido não havia os esquecido. Palavras de amor e encorajamento, apesar das dificuldades, cruzavam o país entre São Paulo e o Nordeste. As crianças cresciam, e Noemi, com sua força silenciosa, mantinha a chama da família acesa, mesmo nos momentos mais sombrios. José pegou uma casa grande e antiga para reformar em um bairro de classe média. Seu Alcides, um senhor de mais ou menos 60 anos, estava reformando a casa onde morou por muito tempo com sua família, para alugar ou vender. Ele havia se mudado para um apartamento bem menor, levado pouca coisa da mobília da casa para o apartamento, pois agora era somente ele e esposa. Os filhos cresceram, se formaram e se mudaram, uns de cidades, outros estado. Sua esposa também já não tinha mais a saúde de outrora para cuidar de uma casa tão grande. José tinha pego 50% do valor da reforma como adiantamento, e o restante seria pago no ato da entrega. E durante o período da reforma, seu Alcides conheceu a história de José. Ficou profundamente comovido quando descobriu que já faria 2 anos que José estava longe da família. Como gostou de José, ofereceu para ele alugar a casa para trazer a família. José disse que seria muito difícil para ele alugar uma casa grande como aquela, praticamente mobiliada em um bairro como aquele, pois o valor do aluguel seria muito alto. Seu Alcides propôs 1 ano de aluguel pelo valor restante da reforma, mesmo sendo valor bem inferior. José não acreditou, achou que seu Alcides estava brincando, mas, para sua felicidade, estava falando muito sério. José, criei meus filhos aqui nesta casa e fui muito feliz em família, curtindo todas as fases do crescimento deles. Ficarei contente em saber que aqui, nesta mesma casa, tem outra família feliz. Quando José ouviu essas palavras, os olhos ficaram marejados e falou baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo. Agora posso trazer todos para cá, todos para perto de mim. Depois do acordo fechado com seu Alcides,
Nas 2 semanas que se seguiram, José se esforçou ao máximo, trabalhando até tarde da noite para finalizar a reforma, pois a cada parede pintada, cada piso colocado, sua família estava um pouco mais próxima. Depois de 15 dias a reforma estava finalizada, seu Alcides veio para conferir o resultado final e trazer o contrato do acordo que fizera com José. Reforma aprovada, contrato assinado, chaves oficialmente entregues para o novo morador. O coração de José não batia, pulava de alegria. Dessa vez, nada de carta. Ele comprou um cartão telefônico para poder ligar para sua esposa Noemi. Ligou de manhã no único telefone público que existia em frente à venda do seu Osmar. Assim que atenderam, pediu o favor de avisar a Noemi que às 10 horas ele ligaria novamente para poder falar com ela. Seu Osmar pediu para um dos seus meninos avisar a Noemi que o José tinha ligado e ligaria novamente às 10 da manhã para falar com ela. Quando Noemi recebeu a notícia, foi um misto de alegria e preocupação, pois geralmente José escrevia e ligações era somente em casos de emergências. Eram 9 da manhã e essa uma hora de espera para a ligação lhe pareceram uma eternidade. Às 10 em ponto, Noemi já estava em frente ao orelhão aguardando a ligação. Assim que o telefone tocou, o coração parecia que lhe sairia pela boca. Alô, José? Está tudo bem? O que aconteceu? Noemi já foi perguntando angustiada antes mesmo de ouvir a voz de José do outro lado da linha. Oi, Noemi. Está tudo bem, acalme-se, mulher. Não aconteceu nada. Ou melhor, aconteceu, mas aconteceu coisa boa, respondeu José com a voz nitidamente embargada. Quando Noemi ficou sabendo que era para arrumar as malas, que ele tinha conseguido uma boa casa e que o dinheiro já estava na conta para ela e os meninos irem para São Paulo, Noemi não se conteve, e o choro preso na garganta durante 2 anos pôde finalmente ser posto para fora. Noemi chorava de um lado da linha e José do outro. Quando Noemi chegou em casa e falou para os filhos que o pai tinha enviado dinheiro para eles irem para São Paulo, foi uma festa, muito riso, muito alvoroço e abraço. Quando finalmente o ônibus chegou à rodoviária de São Paulo, José estava esperando ansiosamente. Seu coração batia forte, e seus olhos procuravam por Noemi e os filhos entre a multidão de passageiros que desciam do ônibus. E então, lá estavam eles, com sorrisos radiantes e olhares cheios de esperança. José correu em direção à família, e o abraço que se seguiu foi repleto de emoção e alívio. As lágrimas escorriam dos olhos de todos, mas agora eram lágrimas de felicidade, de reencontro, de superação. Noemi, abraçada a AOS Filhos, agradeceu a Deus por terem chegado a salvo e por estarem finalmente juntos novamente. A nova casa estava pronta para recebê-los, e José, orgulhoso, abriu a porta para a esposa e os filhos entrarem. O olhar de admiração e gratidão de Noemi, enquanto percorria os cômodos da casa, era visível. Era um lar que representava não apenas uma conquista material, mas também a vitória sobre as dificuldades que enfrentaram. Nos dias que se seguiram, a família se adaptou à nova vida em São Paulo. As crianças foram matriculadas na escola, Noemi explorava os mercados e a vizinhança, e José estava grato por poder proporcionar a eles uma vida melhor. As dificuldades do passado agora eram lembranças substituídas por um presente cheio de oportunidades e alegrias. Numa noite tranquila, depois de todos terem desfrutado de um jantar caseiro, José reuniu a família na sala, iluminada pela luz suave de um abajur. Ele olhou para cada um dos rostos, sentindo a gratidão e o amor transbordarem em seu peito. Família, vocês não fazem ideia do quanto significa para mim tê-los aqui comigo. Esses últimos anos foram difíceis, mas agora estamos juntos e temos uma oportunidade incrível diante de nós, começou José, olhando para Noemi, Pedro, João, Mateus e Marta. Ele explicou a situação da casa, de como era um empréstimo generoso de seu Aristides, que lhes permitiria morar ali por 1 ano com o valor equivalente a 4 aluguéis. Todos ouviam atentamente, e Noemi segurava as mãos de José, demonstrando apoio e compreensão. Eu sei que todos amamos essa casa, o bairro é tranquilo, as escolas são boas, e eu não gostaria de mudar vocês para outro lugar. Por isso proponho algo. Vamos trabalhar juntos para continuar aqui após esse 1º ano. Noemi, com suas mãos mágicas na cozinha, pode fazer doces e bolos incríveis. Pedro, meu rapaz, pode ajudar nas vendas. E se quiser, procurar um trabalho de meio período nas lojas e oficinas do bairro. Assim,
Teremos uma renda certa para contribuir e manter esse lar que conquistamos juntos, disse José, com um brilho de determinação nos olhos. Noemi sorriu, concordando com a proposta, e Pedro, apesar de inicialmente surpreso, viu a lógica e a importância da ideia. João, Mateus e Marta, os mais novos, já imaginavam o aroma dos doces que iriam ajudar a vender e as aventuras que teriam nessa jornada. E assim, a família uniu forças para enfrentar os desafios da cidade grande. Numa reviravolta emocionante da vida, as bênçãos começaram a derramar sobre a família de José, transformando suas lutas em conquistas e suas dificuldades em triunfos. A jornada, repleta de determinação e união, agora transbordava de sucessos que pareciam outrora inalcançáveis. Pedro, o filho mais velho, encontrou um emprego de meio período em um empório gourmet, um verdadeiro refúgio de sabores requintados. Noemi, com seu talento culinário, conseguiu colocar seus doces e bolos típicos do Nordeste para vendas no empório. O sabor autêntico conquistou paladares e as vendas cresceram exponencialmente. A mudança para o empório foi uma bênção, já que o valor dos produtos comercializados ali era significativamente superior ao que Noemi conseguia vender pessoalmente. José, atento às oportunidades que a vida oferecia, tomou uma decisão marcante. Com a generosa ajuda de seu Aristides, adquiriu uma vaga em um ponto de táxi, deixando para trás os dias como pedreiro. O trabalho pesado havia cobrado seu preço na saúde de José, mas agora, com uma nova direção na vida, ele encontrava alívio e a possibilidade de cuidar de si mesmo. A família se esforçava de mãos dadas e, apesar dos desafios, conseguiram não somente manter a casa, honrando o pagamento do aluguel no valor justo. A jornada não era fácil, mas era, sem dúvida, uma maravilhosa sinfonia de esforço coletivo, todos lutando com um propósito comum. 5 anos se passaram, transformando suas vidas de maneiras que mal podiam ter imaginado. Os filhos mais velhos agora ingressavam na faculdade, trilhando caminhos que abriram novos horizontes. Noemi, em um salto de empreendedorismo, inaugurou seu próprio negócio de doces e bolos típicos, tornando-se uma referência no ramo. José agora conduzia seu táxi com dignidade e maestria, proporcionando uma renda que lhes permitia viver confortavelmente. Para a alegria de todos, José e Noemi conseguiram comprar a casa que tanto amavam, pois seu Aristides resolveu vender, e disse que essa casa tinha que ser de José, por isso faria um bom preço no imóvel. A vida na cidade grande era um reflexo brilhante e distante da dura realidade enfrentada na seca do Nordeste. A família de José havia não apenas sobrevivido, mas florescido, e o amor que os unia tornava cada vitória ainda mais doce. O que antes era um sonho distante agora era uma realidade, moldada pelas mãos valentes de uma família unida, provando que com determinação o destino pode ser reescrito e a vida pode ser verdadeiramente transformada. Mas a felicidade da família sofreria um duro revés através de uma notícia devastadora. José, após passar mal novamente, foi hospitalizado, revelando que a causa de suas enfermidades era um câncer. O impacto da notícia foi como um golpe cruel, mergulhando a família em desespero. Entretanto, mesmo diante da tempestade, José, sempre forte, se mostrou confiante para enfrentar essa nova batalha. Ele era a âncora que mantinha a família unida, dando forças à esposa e aos filhos. Com o coração dolorido, sorria para eles, fazendo de tudo para trazer alegria de volta ao lar que construíram com tanto amor. Numa noite de sonhos, José foi transportado para um lugar maravilhoso, repleto de luz e uma paz que ele nunca havia experimentado. Entendendo isso como um sinal, começou a preparar sua esposa e filhos para o que estava por vir. Com palavras cheias de gratidão, ele expressou que não trocaria nenhum momento vivido com eles por nenhuma riqueza deste mundo. Meu coração é grato por ter uma esposa maravilhosa ao meu lado, por ter filhos incríveis que enchem meu coração de orgulho. Se Deus quiser me levar, estarei feliz por tudo que vivi aqui, disse José, enfrentando a realidade com uma serenidade que tocava profundamente. Sua esposa e filhos, movidos pelo amor e pela esperança, insistiam na cura, enquanto José, com uma humildade sublime, afirmava: se Deus me curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. E quero que continuem amando a Deus, independentemente da situação. Sou grato por tudo que Ele me deu.
Com lágrimas nos olhos, a família prometeu seguir em frente, lembrando-se sempre das lições de amor, dignidade e felicidade que José lhes ensinara. Enquanto enfrentavam a incerteza do amanhã, a força e a paz que emanavam de José inspiravam cada um a abraçar a vida com dignidade, gratidão e amor. Numa manhã ensolarada que prometia ser como tantas outras, Noemi se levantou no horário habitual, enquanto José ainda descansava. Ela o beijou suavemente no rosto, e ele, mesmo ainda envolto pelo sono, retribuiu o gesto com carinho. A rotina da casa se iniciava mais um dia, mas algo estava diferente. Ao perceber que José demorava a se levantar, Noemi foi até o quarto e encontrou o marido deitado, com um semblante tão sereno que por um momento hesitou em perturbar. No entanto, a vida impõe suas próprias demandas, e Noemi começou a abrir as cortinas e chamar José para iniciar o dia. O retorno era apenas o silêncio do quarto, e ao se aproximar, Noemi chamou, balançou, gritou, mas não tinha resposta. O pior havia acontecido. José partira enquanto dormia serenamente, sem dor e sofrimento. Foi um golpe devastador para a família, que acreditava na possibilidade de cura. O tratamento parecia estar surtindo efeito, e a notícia da partida de José foi um choque para todos. O dia se tornou sombrio, as lágrimas banharam a casa e o desespero da perda pesou sobre todos os corações. No entanto, à medida que o tempo passava, a família encontrou consolo na ideia de que José partira de uma maneira tão pacífica, sem o sofrimento que muitas vezes assola aqueles que enfrentam uma doença terminal. Mesmo após um ano, a dor da perda ainda era muito latente, e a tristeza se mesclava à gratidão por ter compartilhado a vida com José. Seu amor, força e alegria ainda ecoavam nas lembranças daqueles que agora enfrentavam um novo capítulo, repleto de saudade, mas também de memórias preciosas de um homem que partiu em paz, deixando um legado de coragem e amor. Apesar de tudo, a vida continuou, e seguindo o desejo de José, todos se esforçavam para serem pessoas melhores e felizes. Pedro se casou logo que se formou na faculdade, e no primeiro ano de casamento, ele e a esposa já tiveram um filho, e o menino recebeu o nome José Neto. E assim, a família continuou crescendo, sem nunca esquecerem do marido, pai e homem de bem que foi José.